cabelinho. Fala, galera, sejam muito bem-vindos à nossa live. Bora. Tá dando pra ouvir bem? Bom dia, bom dia, bom dia, galera, sejam muito bem-vindos. Me avisem aqui se tá dando pra ouvir bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de handstand, então espero que seja produtivo tanto pra mim quanto pra vocês. Bora lá. Então, se você já teve um aluno ou tem um aluno que tem medo de entrar no handstand, que tem medo de virar de ponta cabeça, essa live é pra você. E se você quer ajudar ele a ter mais ferramentas, fica aqui comigo que eu vou te passar algumas informações e vou te dar um mapa para você conseguir conquistar isso de uma forma melhor. Se você é aluno, já encaminha essa live pro seu coach para que ele fique por dentro de tudo que está acontecendo. A gente vai ter uma oferta única e especial do Camp Online e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais disso para vocês. Então hoje tenho o privilégio, eu vou ter aqui companhia de uma pessoa muito especial para mim, Rafaela. Bom dia, bom dia. A Rafa é minha amiga pessoal, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, mas principalmente a Rafa fez o Camp Online. E eu, vendo de fora, eu vejo outra Rafaela, outra pessoa depois da formação do Camp Online. E também ela tá aqui comigo porque a Rafa era uma das pessoas que tinha medo de entrar no handstand. E ela desbloqueou isso numa clínica do Rafa. Então foi muito legal ver que a metodologia RC ela é aplicável e ela proporciona essa vivência. Então vou deixar a Rafa falar um pouquinho mais sobre como foi esse momento e a gente já vai falar de handstand. Então eu pedi para vocês, se tiverem dúvidas sobre handstand, mandem no balãozinho aqui embaixo, que daí conforme a gente for falando, a gente já vai tirando as dúvidas de vocês. Então com vocês, Rafaela. Galerinha, bom dia. Alguns anos atrás, 2020, se eu não me engano, foi antes da pandemia estourar. Eu lembro que foi o último final de semana que a gente viveu antes de ficar 3 meses trancados em casa, né? Eu fui fazer uma clínica do Rafa de sábado e domingo em Mafra, lá em Santa Catarina, na Insist CrossFit. E na época eu tinha, eu acho que uns 3, 4 meses de vivência no CrossFit, né? Eu comecei a estagiar sem antes vivenciar o cross, então tudo que eu aprendi foi dentro do estágio, né? Antes eu fazia o cross training, mas não é a mesma coisa, né? Querendo ou não. E eu fui com 2 visões, né? A visão de aluna e a visão de coach. Então, de que forma eu poderia absorver aquilo para mim, mas também de que forma eu poderia absorver aquilo para que eu pudesse, né, passar para os demais, né, para os meus alunos. Eu lembro que a clínica era de pull-up, toast to bar, bar muscle up e handstand. Eu mal e mal fazia pull-up, então tive ganhos ali, né? Era handstand walking na época. Bar muscle up eu sabia que era um sonho distante no momento, então o que eu queria era mais as progressões, né, para que eu pudesse vivenciá-las. Mas no handstand o meu objetivo era virar de ponta cabeça. Eu, como uma boa sagitariana dramática, achava que ia virar de ponta cabeça, que meu braço não ia me sustentar, eu ia cair, quebrar o pescoço e morrer. E na clínica foi muito massa, porque, claro, que o objetivo não era principal, né, ensinar a galera a fazer a entrada, mas o Rafa parou absolutamente tudo que estava rolando para que eu pudesse aprender, né? Então, desde as progressões de solo, a gente trabalhou em trios, quartetos, o que fez com que a gente sentisse um pouco mais de segurança, né, para não virar, para não cair. Então, sempre teve todo o apoio e foram essas progressões que fizeram com que eu me sentisse mais confiante e conseguisse, né, virar de ponta cabeça. Foram algumas várias tentativas até que a chavezinha virou e eu consegui, né, fazer a inversão ali de ponta cabeça. E aí eu lembro que realmente a chave virou pra absolutamente tudo. Então, muda a vida, né? A chave da vida, assim. E foi a mesma chave da vida que virou com o curso 4 anos depois, né, com o Camp Online. Então, são essas progressões que fizeram com que eu sentisse confiança e também a empatia dele, né, como profissional, que é extremamente importante, que ele poderia ter seguido a clínica, seguido o rumo ali que ele tava, o script dele, né, falar,
Não vira, né? Te vira aí, fica tentando. Mas não, foi essa empatia aí que fez com que eu me sentisse mais confiante e a energia da galera na hora também para eu poder fazer essa inversão. Muito legal, então acho que esse é o nosso espírito, é a forma que a gente gosta de ensinar. Eu tenho a oportunidade de ver a Rafa ensinando e eu vi que isso ela levou para a vida dela mesma. Mas bora falar de handstand. Então agora entrando aqui no nosso tema, né, de como ensinar quem tem medo, é um processo, galera, tá bom? Evitem de só expor a pessoa ao movimento final, fica tentando, aí uma hora vai dar certo. Não, tem todo um passo a passo que a gente pode e deve pensar sobre isso. Então o Rafa vem falando muito para vocês nas lives sobre os 3 pilares, né, de ensinar um movimento. Então hoje eu vou tentar desmembrar eles aí em algumas variações do handstand para vocês terem uma noção mais visual dessas coisas. Então o primeiro pilar que ele coloca lá é a capacidade funcional. Então se a gente for pensar em capacidade funcional, eu preciso o quê? Eu preciso de bastante mobilidade dos meus punhos. A gente recebe muitas pessoas, eu não consigo andar no handstand walk com a mão mais virada porque eu não tenho essa mobilidade. Então isso é treinável, vou treinar essa mobilidade. Mobilidade de ombros também, importante que eu consiga, né, ter esse encaixe, esse alinhamento, né, do braço com a orelha, porque daí eu vou estar empilhando realmente as articulações, eu vou estar colocando uma articulação em cima da outra. Então aqui eu tô numa linha única. Tem gente que não consegue chegar com o braço ao lado da orelha, então vai estar o tempo inteiro criando um ângulo lá. Então meu handstand ele nunca vai estar empilhando articulações, ele sempre vai estar com pontos para fora da curva, o que deixa tudo mais pesado. Então acho que essas questões de mobilidade talvez não seja a parte preferida dos crossfiteiros, mas eu fico muito feliz que o CrossFit trouxe essa noção de que precisamos trabalhar mobilidade de forma efetiva e diária, né? Então tem que ser uma rotina diária e saudável. Outra coisa muito importante nessa parte de capacidade funcional é a gente entender os encaixes do corpo e preparar as nossas articulações para o handstand. Como a Rafa falou, né, que as progressões ali foram ajudando ela a entender que ficar de ponta cabeça tudo bem, ela não ia morrer. Mas a gente precisa ensinar os nossos alunos a terem essa força, a ter esse encaixe, a ter esse controle motor, para que ele vá se sentindo cada vez mais confortável em estar em cima de uma articulação que não é natural, né? Para nós é natural estar sobre os pés, mas a gente vai aos pouquinhos colocando essas ferramentas. Então posso começar dos exercícios mais básicos. Eu vou pegar uma anilha, vou fazer algumas ativações. Então empurra e relaxa os ombros, empurra, vai entendendo como é estar lá em cima, como é estar embaixo. Beleza, essa anilha é bem leve, eu posso depois progredir para uma anilha um pouco mais pesada, posso progredir para uma anilha bem mais pesada, simulando já o peso corporal da pessoa. Depois eu posso passar lá para os exercícios de alinhamento no solo. Rafa vai ser meu modelo. Então, desde prancha, ativação das escápulas, empurrou, estende os pés. Então, essa é uma posição bem firme. Aqui eu já estou colocando peso sobre os meus braços, então eu já estou definindo, né? Já estou fortalecendo essa posição. Eu falo muito isso, que nesse bloco de capacidade funcional, não necessariamente você precisa estar de ponta cabeça para treinar essa força. E principalmente não vai estar de ponta cabeça ainda. Você vai fortalecer e mostrar para o aluno que é possível. Posso fazer esses exercícios de alinhamento na parede também. Então, deitadinho lá no chão. Mão no chão. Aqui eu já vou dar algumas informações. Então, empurra bem a parede, Rafa, olha para sua mão, tira a costelinha do chão, aperta o bumbum. Posso fazer isso de barriga para baixo, posso fazer isso de barriga para cima. Mesma coisa, empurra bem a parede, quero ver você ativando bem lá. Boa, sucesso. Para depois eu começar. Então, assim, o mais legal para mim do handstand é que existem muitas variações dos exercícios. Você não precisa se limitar ao mesmo. Então, a gente vai falar de alinhamento. Então, eu estou treinando que a pessoa entenda essa força. Tem muitas possibilidades. Você não precisa ficar repetindo sempre o mesmo. E quanto mais vivência essa pessoa tiver, mais fácil ela vai chegar nesses exercícios de mais
mais difíceis. Então, ela vai entrar mais fácil, no futuro ela vai fazer um handstand walk mais fácil, vai fazer um handstand push-up mais fácil. Então, começo fazendo esses exercícios mais básicos e depois começo a colocar mais peso do meu corpo em cima da minha mão. Então, eu posso fazer isso numa posição angulada na parede, faz a metadinha do uau-uau. Então, ela deitou lá, subiu na prancha, subiu, alinhou, olhou para a mão e ficou. Então, aqui eu já tenho um pouquinho mais de peso na mão. Posso fazer na caixa, então uma posição mais de L na caixa. Aqui já tenho um pouco mais de peso do corpo em cima da mão, já estou começando a ganhar e fortalecer. Essa posição da caixa é uma posição que eu gosto muito até para começar a fazer os chutes. Então eu trabalho bastante com quem tem muito medo, ficar parado no L e subir e voltar a perna, subir e voltar, para a pessoa ir se acostumando a elevar a perna e voltar. Mas nesse bloco que a gente está falando de capacidade funcional, o mais importante é que o seu aluno tenha essa noção de que estar sobre as mãos é seguro, que ele consegue ter o controle e que que ele tem capacidade de conseguir colocar o peso do corpo em cima da mão. Então ele precisa desenvolver essas ativações necessárias. Depois, nosso segundo pilar, que é um dos pilares mais importantes, que é o da coordenação. Então aí a gente começa a, de fato, trabalhar os chutes. Então eu vou fazer os movimentos de chute, de elevação de perna, e eu posso começar isso do básico, do básico, do básico. Então, Rafa vai fazer só um aviãozinho, ó. A mão dela tá lá em cima, o corpo dela esticado, conforme o braço dela vai descendo, a perna dela vai subindo e voltou. Isso, posso começar indo só até o meio e voltou. Só para eu entender que a minha perna precisa subir para que eu faça esse lançamento. Então, eu preciso dessa base. Depois eu posso fazer esses chutes de diversas formas, né? Essa é uma aula que eu gosto muito de dar. Na ginástica a gente tem muitas essas transposições. Então tem uma variedade de exercícios que você pode colocar aí de chute. Pode ser chute, mão paradinha lá no chão e chuta. Pode ser deslocando. Vai fazer, Rafa? Pode ser, pertinho da parede, ó. Deixa a mão paradinha e só chuta a perna. Isso. Pode ser no começo até sem tirar o outro pé do chão, só chuta. Isso. Então chutei, depois vai para esse que ela fez, chuta e tira um pouquinho, pé, chuta e tira um pouquinho, chutes bem curtos. Importante aqui, ó, nessa parte de coordenação, a gente precisa pensar que pro handstand é um mundo muito mais amplo. A gente não tá acostumado a ficar de ponta cabeça. Então, eu preciso de várias vivências para que isso seja um pouquinho mais natural. Então, no handstand, eu colocaria nesse bloco da coordenação muitas outras coisas. Colocaria aprender a fazer rolamento, aprender a fazer uma estrelinha, fazer uma vela na argola, que é algo que eu já estou de ponta cabeça. E todas essas vivências, elas vão me dando essa segurança de cada vez mais conseguir estar de ponta cabeça. E agora a gente entra nos pontos efetivos da sua, incisão ali, da sua atuação como coach. Quando eu penso no meu papel de coach, eu preciso proporcionar essa prática segura para esse aluno. Então, alguns pontos que a gente trabalha muito dentro do Camp Online, eles são muito efetivos nesse momento. Por exemplo, a distância que eu vou colocar a minha mão da parede. Preciso colocar minha mão mais próxima da parede. Eu estou fazendo os meus primeiros chutes. Se a Rafa coloca a mão muito longe da parede, o ombro dela avança, ela não tem força para segurar. Ninguém tem força. Por mais forte que a pessoa seja, a gravidade vai puxar. Então, talvez você que está trabalhando com um aluno que tem muito medo, coloca uma fita, faz uma marca de giz, de magnésio, limpa depois, senão os coach pira. Uma marquinha ali para que ele tenha uma informação visual de onde colocar a mão dele. Eu fiz uma aula, a gente tem as aulas específicas de ginástica, e aí a técnica é justamente a inversão,
E aí essa questão do olhar, às vezes a gente acaba negligenciando muito, né? A gente fica tão preocupado em empurrar, fechar, ativar, respirar, viver, que olha pra tudo que é lugar, né? E aí eu falei pra eles, perguntei pra cada um deles, o que é a parada que você mais gosta? Eu lembro que teve uma que falou assim, minha cachorrinha é Jujuba. Aí peguei o magnésio e escrevi no chão, Jujuba. Aí outra, eu gosto de pastel. Escrevi pastel. Enfim, escrevi tudo mais um pouco. Cara, 100% da turma conseguiu trabalhar essa inversão justamente por causa do direcionamento do olhar. E é essa questão ali da marcação, né, que você falou. Exatamente. Então, acho que a nossa função de coach, ela vai além de... O propósito do Camp RC é dar as ferramentas para vocês. Mas daí vocês precisam colocar a mão na massa para trabalhar realmente com essas ferramentas. Então, a Rafa achou um modo de fazer aquilo, né? Eu tenho algumas alunas também que tinham medo. Eu colocava o celular assim e falava assim, você vai contar quantos segundos? Daí ficava passando alguma coisinha ali. Então, são informações que você consegue dar para a pessoa que tira o foco, mas que trabalha algo que é muito importante. Então, uma das nossas grandes missões, né, dentro da nossa profissão é essa, conseguir facilitar esse processo para pessoas comuns. Não para um ginasta, não para alguém que veio do esporte, mas para pessoas comuns que só querem ter a realização de poder virar de ponta cabeça da primeira vez. Então, nesse bloco de coordenação, eu colocaria muito vivência. Todo tipo de vivência. Começa com chutes curtinhos, vai ampliando, todas as coisas que vocês veem bastante aí no nosso Instagram, mas que são coisas importantes da gente programar, né? Semana passada eu postei sobre a minha aluna de personal, porque ela me contou, ela sempre teve muito medo de handstand, e ela me contou como foi a primeira aula de handstand dela. Ela falou, porque eu fui lá e daí tinha que virar e eu não sabia virar, e ele me deixou lá tentando virar. Então ela ficou o tempo do skill sozinha lá no canto tentando. Isso foi um trauma, porque ela era a única que não conseguia fazer. Então é importante que a gente tenha um pouco de empatia nesse momento, de entender que esse processo pode ser muito mais rico do que só virar. E talvez isso te traga alunos de personal, te traga uma turma, uma aula específica de ginástica, como foi o caso da Rafa. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho mais disso. Então, como o Camp mudou, né, essa rotina financeira e tudo mais dela. Mas então, chegamos no nosso terceiro pilar que o Rafa colocou lá como coração. E eu acho que quando eu ouvi, né, a live dele, eu falei, nossa, isso tem muito a ver com handstand. Porque grande parte das pessoas que não viram no handstand é o medo. Então elas têm esse bloqueio, esse medo. Então, tanto é uma mudança significativa para elas. Se você já teve a oportunidade de ver um aluno virar no handstand pela primeira vez, você sabe que quando ele desce, ele já desce chorando. Ontem a Rafa me mandou o vídeo dela, bem novinha, eu vou até postar depois. Mas quando ela desce do handstand, ela já desce com um semblante muito diferente do que virou. É outra pessoa, ali você virou outra pessoa. Você desbloqueou uma fase da vida. Então, nesse ponto, né, nesse pilar do coração, eu colocaria muito empatia e empatia dos coaches, tá bom? Porque, às vezes, eu falo até por mim, eu nem me lembro quando foi a primeira vez que eu virei no handstand. Desde muito pequena eu faço isso na parede e nunca tive problema. Mas eu nunca olho para um aluno como é só um handstand. Eu olho, tipo, qual é a dificuldade dele? O que está travando ele de fazer esse movimento? O que está limitando ele de tentar? Então eu procuro oferecer para ele o todo, para que ele possa ter a experiência de virar pela primeira vez. E, gente, não tem coisa mais gratificante do que isso. Quando você recebe um vídeo, quando a pessoa vira... Sério, eu não sei dizer se existe uma coisa maior ou menor, mas eu acho que se compara assim ao primeiro bar muscle up, primeiro ring muscle up, é uma coisa única. E talvez aquilo ali te trouxe um aluno que vai ser para sempre seu, porque você mudou a vida dele, você desbloqueou algo que era muito difícil. Então, no pilar do coração, colocaria todas as valências que o Rafa trouxe para vocês,
de querer muito, de se entregar ao processo, de se dedicar, de acreditar, mas eu colocaria o coração do coach nesse momento, de ter empatia, de ensinar esse movimento. E ter também o time, né? Nem sempre a gente precisa seguir aquela aula engessada, né? Isso. Eu lembro uma vez que, acho que foi ano passado, retrasado, no horário, teve um horário que só foi um aluno na aula. E a técnica era, sei lá, HSP1, alguma parada assim. Aí ele me olhou e falou assim, cara, eu queria muito aprender a virar de ponta cabeça. Aí eu peguei aquela 1 hora de aula, a gente nem fez workout. Tipo, eu falei, tá, beleza, vamos aproveitar que tá só você aqui e vamos fazer isso. Fiz trabalho de ativação, daí fui com as partes coordenativas, né? Eu lembro que eu coloquei os coisinhos na box inteira. Eu falei, ó, vamos primeiro só fazer os chutinhos, aviãozinho. Aí a gente foi pra parede. E ele virou. E aí, tipo, é bem isso. Eu até tenho um vídeo, assim, a cara dele que ele vai tentar e a cara que ele que ele volta. Tipo, o semblante é outro, É sabe? incrível, gente, então, é incrível. Tipo, às vezes a gente não precisa seguir aquele modelo engessado. Nem tudo que serve pra Paty vai servir pra mim e vice-versa, né? São indivíduos diferentes, são pessoas diferentes. Então vai muito da gente também ter esse time de entender qual que é a necessidade de cada um e o que vai ser melhor aplicado para cada um. Tipo, o que funciona para ela talvez não funcione para mim e vice-versa, né? É isso aí, galera. Então, existem inúmeras ferramentas e é isso que a gente quer proporcionar para você. Se você é coach e quer aprender mais sobre essas ferramentas, como programar sua aula, como dividir, quais são as etapas, comenta aqui, quero, e você vai receber um convite para entrar no nosso grupo VIP. E esse grupo, a gente vai ter a nossa super oferta nessa semana, vai estar com um valor nunca visto do Camp Online, que é a nossa formação, tem o mesmo certificado e a mesma qualidade do presencial, mas que você pode ver, rever aí na sua versão online. Então comenta aqui, quero todo mundo comentando, mesmo que não queira, vai comentar, porque eu tô pedindo pra comentar, tá bom? E agora eu queria falar um pouquinho da Rafa, eu convidei a Rafa pra essa live. A Rafa é minha amiga pessoal, tem um carinho enorme, nosso santo bateu desde o primeiro dia, ela trabalhou comigo. E a Rafa sempre teve dificuldade com ginástica. E a Rafa é uma pessoa incrível. E a Rafa consumia o meu conhecimento. Eu trabalhava num lugar que os outros coaches não ligavam muito pra isso. E a Rafa era a pessoa que estava comentando aqui, quero. Então comenta quero, comenta quero. Porque quando ela tinha um skill, ela me perguntava. Quando ela tinha dúvida de alguma coisa, ela me perguntava. Às vezes ela me mandava um áudio. Putz, era em outro box, nem era no box que eu trabalhava, vou dar uma aula assim, assado, o que tu acha disso aqui que eu planejei? E eu dava algumas dicas, às vezes estava muito bom, eu falava, não, toca, manda ver e tal. Então, quando ela me falou que ia fazer o Camp Online, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que é um investimento, que todos nós estamos ralando na vida, né? Então, que é um investimento para todos vocês. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu tinha certeza do quanto aquilo ia ser bom para ela. Mas hoje, depois que ela terminou o curso, depois que ela já está aplicando a metodologia, eu não tinha como prever o quão transformador realmente ia ser. Então a Rafa que eu vejo hoje não tem nada a ver com a Rafa que eu vi há um ano atrás. Falando de ginástica, a Rafa sempre foi muito boa, a Rafa sempre foi aquela pessoa que estuda a semana inteira quais as aulas que vai dar, monta os aquecimentos da semana inteira, sempre foi isso. Então ela sempre foi uma pessoa que estudou muito, mas ela era insegura para dar uma aula de ginástica, você via isso, né? Então você sentia essa insegurança. E hoje eu tive a oportunidade de ver algumas aulas dela lá no box. É outra pessoa, assim, e até o dia que ela me falou isso, nossa, me sinto bem mais confortável. Eu falei assim, nossa, então eu acho que a nossa missão está sendo fundada, né? Então, se você também quer viver essa experiência do Camp Online, aprender as ferramentas, comenta aqui, eu quero, para você receber o link. O Camp Online não, a ginástica em si, ela é difícil, né? Porque no LPO você consegue manipular o peso. Então, o aluno está começando, vou dar o bastão, vou dar a barra técnica, vou dar tal coisa. A ginástica, às vezes, a manipulação é o exercício inteiro. É a variação que a pessoa está fazendo, é a intensidade, é o volume, é muita coisa. Então, quando você não tem ferramentas suficientes,
você se sente inseguro, né? Então, eu tô falando isso porque a Rafa já compartilhou isso comigo, que ela sentia essa insegurança. E hoje, até vou deixar ela falar um pouquinho, mas hoje é incrível. Hoje a Rafa tem alunos de personal, tem alunos de planilha. E o mais legal pra mim, ela tem uma aula de ginástica dentro do box. Eu fico muito feliz mesmo. Ela merece muito. E quero que você fale um pouquinho aí como está sendo a sua vida pós-camp online. É outra vida, né? É aquela chave que vira, né? A chave da vida. O meu background antes do CrossFit foi sempre de modalidades de muita explosão. Então, vôlei, futsal, enfim, né? Tudo aquilo que é muito explosivo. Então, força de membros inferiores eu sempre tive. E aí eu sempre tive muita dificuldade com ginástica. Campeã de powerlift. Eu tive muita dificuldade com a ginástica. E daí eu ia lá, vai pra baixo do tapete. Quando eu comecei a dar aula, a água bateu na bunda, né? Daí eu falei, carai, mano, preciso aprender esses rolês, né? E aí eu já falei isso pra Paty várias vezes, que ela tem a péssima mania de me meter em furada, né? Eu falo, cara, você só me mete em furada, mas é o contrário, né? Ela tem a mania de reacender aquela parada que às vezes a gente tá meio desmotivado. E eu tava numa fase bem desmotivada, assim, profissionalmente falando, né? Eu não via muito futuro nas coisas que eu estava fazendo. E aí ela chegou e falou assim, amiga, faz o camp, né? Vai te ajudar muito, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, cara, tá bom, vou fazer. E aí, tipo, logo na primeira semana, assim, já um mundo se abre, né? Eu falei, caralho, mano, eu quero fazer ginástica, eu quero viver de ginástica, né? E a segurança que o camp te dá, das ferramentas, das possibilidades, é muito grande. Então, hoje eu consigo ministrar uma turma de diferentes níveis, pessoas iniciantes, pessoas avançadas, e dar as ferramentas necessárias para elas. Eu consigo ver um movimento de uma pessoa que não está fluindo, que não está saindo, identificar o porquê que isso não está acontecendo e de que forma eu posso ajudar ela a fazer com que o movimento desbloqueie, né? Então, o camp, ele abriu inúmeras possibilidades, né? Então, tem alunos de personal, onde a gente trabalha de forma específica o movimento desejado da pessoa, né? Tem aluno de planilha que começou fazendo planilha de strict pull-up e agora está fazendo do keeping pull-up, então trabalhando ali as bases específicas, né? E sem falar que você começa, né, a fazer com que as pessoas entendam o porquê das coisas. É muito fácil chegar para uma pessoa e falar, você tem que fazer isso. Ah, por quê? Ah, porque sim, porque eu quero. Isso não é convincente, né? Agora, quando você fala para ela o porquê que é necessário ela fazer um trabalho de força específico, ela começa a entender mais o processo, né? Porque, não vou mentir, é chato fazer força. É chato. É chato em si, né? É chato. Rolo, arte, fazer ali desenvolvimento e barra, é chato. As pessoas não querem isso, as pessoas querem só o movimento final, né? E um exemplo que eu vim trabalhando muito com eles é o Ring Muscle Up da Amy, no CrossFit Games, né? Lá dos primórdios, né? Então, quando saiu o primeiro Ring Muscle Up dela, um negócio que, meu Deus, como é que não se matou, né? Como é que não caiu ali? Falei pra eles, cara, e a base, ela vem sendo trabalhada agora, então a gente tá mudando isso, né? E é justamente para que as pessoas não se lesionem, para que elas possam ter um processo, né, de construção mais eficiente. E é o que a Paty sempre fala, né? Tipo, às vezes o legal do negócio não tá no final, mas sim na tua jornada aí de aprendizado, né? E é isso, o camp possibilitou que eu mudasse a minha visão e principalmente fizesse com que as pessoas entendessem e fizesse com que eu pudesse auxiliar as pessoas de uma forma mais específica, porque virar de ponta cabeça para mim há 4 anos atrás foi realmente transformador. E nunca é só um movimento, né? A gente precisa se pôr no lugar da pessoa e entender que talvez ela não queira ir para um CrossFit Games. Não quer competir, ela não quer ser RX. Ela não quer ser RX. Talvez ela queira fazer as mesmas coisas, sempre. Mas ela tem um objetivo. E talvez esse objetivo significa muita coisa para ela, né?
Então é isso, essa questão da empatia que o Rafa teve comigo há 4 anos atrás, com certeza fez com que eu me tornasse uma profissional que tem mais empatia também pelas pessoas, né? Justamente por entender a dificuldade delas e me colocar no lugar delas, né? Porque realmente não é fácil. Isso é incrível, né? Não é fácil. Eu sempre falo, as pessoas que tiveram muita dificuldade, eu sempre comento, né? A Rafa falou do Ring. O Ring é o movimento que eu mais gosto de ensinar, porque eu acho que eu batalhei e sofri tanto por ele. Meu coração é do handstand, gente, não vamos brigar com isso. Mas é o movimento que eu mais gosto de ensinar, porque eu acho que eu briguei, batalhei tanto por ele, eu passei pelos altos e baixos ali. Tinha dias que eu falava assim, não, isso aqui eu nunca vou conseguir fazer isso daqui. Eu acho que meu corpo não sabe fazer isso aqui. Então, é um dos movimentos que mais me satisfaz, porque eu olho pra pessoa e eu posso falar pra ela com certeza, calma, vai dar certo, deu certo pra mim, a gente só precisa ter um pouco mais de paciência. Então, se você quer participar da nossa última turma de Camp Online desse ano, comenta aqui, eu quero, você vai receber um link, entra lá no grupo, e no grupo a gente vai ter uma oferta incrível, nunca vista antes, então realmente vai valer a pena, aproveitem. É uma oportunidade de você ganhar todas essas ferramentas que a Rafa comentou, né? Eu tenho alguns camps aí na minha bagagem. A tia da limpeza tá trabalhando, né? A gente tá aqui, mas ela tá ralando lá embaixo. Deus o livre questionar a mulher. Tá doido? Tá doido. Pelo menos a box tá sempre limpinha. Agradecer também a maestra que abriu espaço pra gente fazer a live. Mas eu tava falando aí das ferramentas, né? Então, eu tenho vários camps aí na minha bagagem, mas todo camp eu saio de lá diferente. Toda vez que eu assisto camp online, eu falo, caraca, vou fazer isso aqui diferente, vou colocar mais energia. É realmente uma dose de energia para nossa profissão, que muitas vezes, né, a gente fala, porque o profissional de educação física é desvalorizado. Mas talvez ele só esteja ali trabalhando com propósitos e viés diferentes. O lançamento da próxima turma é essa semana, na quinta-feira, e semana que vem já são liberadas as primeiras aulas. Isso é muito legal, né? A Rafa passou por esse processo. As aulas são liberadas semanalmente. Então vocês têm um período para assistir, estudar. Óbvio, se você não conseguiu, eu tive um compromisso, você pode ver depois, pode ver e rever. Mas a gente vai dando tarefinhas também para vocês irem fazendo ao longo dessas semanas, para que vocês possam praticar, para que vocês possam colocar a mão na massa, para que aquele estudo seja realmente efetivo e não só dar o play lá e ouvir a gente falando. E o massa do Camp Online, claro, né, o presencial tem toda aquela parada enérgica, né, network e tal, mas o online você consegue visualizar depois, né? Então acho que são o quê? Tempo que fica disponível. Eu não sei, esse eu acho que vai ser um pouquinho diferente, mas dá pra ver depois. Mas dá pra ver depois, então tipo, você vai dar uma aula ali de handstand. Vou ver ali as progressões e tal, de que forma eu posso montar, né, e tal. Então, tipo, toda hora, né, você consegue estar ali estudando, visualizando e tal. Então, isso é muito massa mesmo, tipo, vale muito a pena, porque você tem um conteúdo ali na palma da tua mão, tipo, à tua disposição. Eu sou uma pessoa que aprende melhor escrevendo, né? Então, pra mim isso foi muito bom, né? Eu já tinha feito os camps, né? Eu fiz os camps da IRC presenciais, mas quando lançou online eu também assisti, porque é uma forma que eu consigo reter um pouco mais das informações quando eu escrevo. Então, é muito bom que eu conseguia parar, escrever, fazer anotações, fazer... como chama? Destaques. Você destacou as coisas que você falava? Destaquei. Então, galera, muito obrigada pela presença de todos vocês. Se você quer participar da nossa próxima turma do Camp Online, comenta aqui eu quero, comenta quero. Tem certificado. Certificado, ele é o mesmo certificado do Camp presencial. Então, se você... Bonitão, né? A gente tem uma foto junto. Certificado. Então, se você fez o Camp 1, L1 online, você pode também ir para o L2 presencial sem problema. Eles têm a mesma certificação, só precisa cumprir todas as tarefas e assistir todas as aulas.
Então, eu espero muito ver vários de vocês lá. Nossa missão dentro da IRC é poder ajudar cada vez mais profissionais a levarem ginástica com segurança, qualidade. Então, talvez o que a Rafa comentou de antigamente a ginástica não tinha muito um método, era mais na tentativa e erro. E a gente está aqui para mudar esse cenário e mostrar para vocês que existe um processo e que esse processo pode ser muito rico e valioso tanto para vocês quanto para os alunos. Espero vocês, então, no grupo VIP e na próxima turma de Camp Online. Nos vemos nas próximas. Qualquer dúvida podem mandar no meu Instagram particular ou no da Rafa. Sigam a gente e nos vemos fazendo muito handstand. Em breve voltarei, meu cotovelo vai deixar. Tchau, gente. Beijos. Falou, uma ótima galerinha. terça-feira. Bons treinos. Tchau, tchau.